Me chamo Pepper e eu não sinto nenhum... Olá, me chamo Pepper. Olá, me chamo Pepper e eu não sinto nenhuma emoção desde que eu nasci. Acho que muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar para não se preocupar com seus problemas. Mas acreditem, é muito difícil viver assim. Assim que eu nasci, ninguém sequer pensou que havia algo de errado comigo. Como todos os bebês, eu só comia, chorava e dormia. Foi somente um ano depois que meus pais começaram a perceber que eu era bem diferente das outras crianças. Por exemplo, a filha da amiga da minha mãe, quando tinha minha idade, já sorria quando via seus pais ou seu brinquedo favorito e chorava muito quando ficava sozinha. Minha reação a tudo isso era neutra e eu só choramingava quando sentia dor ou queria comer. Com o tempo, meus pais ficaram ainda mais preocupados, sem entender o que estava acontecendo comigo. Quando eu tinha 4 anos, aconteceu algo que os deixou intrigados. Eu estava brincando no quintal, quando de repente o cachorro do vizinho se soltou e correu em minha direção. Ele começou a latir para mim, tentando me morder. Quando levaram o cachorro embora, eu não chorei ou gritei. Eu apenas peguei minha boneca e comecei a pentear seus cabelos, como se nada tivesse acontecido. Meus pais pensaram que eu estava em estado de choque por causa do susto e imediatamente me levaram ao médico. Após longos exames, fui diagnosticada com uma condição terrível chamada alexitimia. No começo, eu não entendi direito e minha mãe começou a chorar. Bem, com essa doença, minhas emoções não conseguem superar um bloqueio no córtex cerebral. E eu também não consigo reconhecer as emoções de outras pessoas. Podemos compará-la ao daltonismo, que é quando uma pessoa não distingue certas cores. Mas, no meu caso, não são cores, mas sensações internas. Dessa forma, eu estava crescendo em um vácuo emocional. Vários eventos aconteciam ao meu redor, mas eu permanecia tão fria quanto um robô. Quando entrei para a primeira série, minha querida avó faleceu, e mesmo assim eu não consegui sentir nada. Às vezes, era muito difícil para os meus pais me educar ou me ensinar algo. À primeira vista, posso parecer indiferente e insensível, mas, na verdade, meu cérebro não se distrai por emoções. Por isso, eu processo qualquer informação mais rápido do que outras pessoas. Além disso, minha doença bloqueou meu medo também. Eu não sentia nenhum tipo de medo ou receio. Por isso, eu não tinha nada a temer. Por exemplo, ao contrário de outras pessoas, eu ia ao dentista numa boa. Mas, por causa dessa doença, meu corpo é muito sensível à dor. Desde o momento em que nasci, eu tenho uma baixa resistência à dor. Tanto que até cólicas estomacais ou pequenos machucados são um pesadelo para mim. Uma vez tive uma dor de cabeça horrível quando eu estava na escola. Uma pessoa comum poderia facilmente lidar com uma doença dessas, mas para mim isso se tornou um verdadeiro tormento. Por causa da dor insuportável, fiquei algum tempo sem conseguir falar e quase desmaiei. Ninguém percebeu que eu estava me sentindo muito mal porque eu parecia calma. Foi quando eu comecei a cantarolar e beliscar minha mão para tentar chorar. Bem, demorou mais alguns minutos antes que a professora percebesse que eu realmente me sentia mal. Além da dor, havia outro problema. Ou seja, minha interação com os colegas. Desde a primeira série, eu não tinha nenhum amigo. Algumas das crianças ficavam entediadas de brincar com uma garota de sangue frio, e muitas delas até tinham medo de mim. Eu entendo que é muito difícil interagir com uma pessoa que tem uma aparência desalmada ao invés de um rosto. Meu olhar distante e a indiferença afastou de mim todas as pessoas. Eu até gostaria de dizer que fiquei chateada, mas também não consigo. Embora inconscientemente eu me sinta apegada às pessoas mais próximas, eu ainda não consigo expressar isso de forma alguma. Bem, quanto mais velha eu ficava, mais fácil era para eu me comunicar com os outros. Mas mesmo assim eu não demonstrava emoções. Mas eu conseguia conversar sobre coisas super interessantes com qualquer pessoa. Além disso, graças à minha mente fria, eu era capaz de resolver muitos dos problemas da adolescência. Bem, as pessoas que perdiam seus amigos ou entes queridos costumavam dizer que me invejavam e sonhavam em se livrar de todas as emoções para nunca mais sofrerem emocionalmente. Eu não entendi o desejo deles, porque é muito difícil viver sem emoções. Não posso ser feliz ou ter empatia por ninguém, e por isso não tenho amigos. Mas, no fundo, eu queria muito compartilhar meus segredos com alguém, passar um tempo juntos e ir ao cinema. Para muitas pessoas, eu era apenas uma excelente conselheira, mas não uma amiga. Mas, em algum momento, tudo mudou. Depois das aulas, eu fazia curso de espanhol, onde conheci uma nova garota. O nome dela era Liz.
E logo nós começamos a passar muito tempo juntas. Eu me sentia confortável conversar com ela porque ela não perguntava sobre minha doença como os outros faziam. Liz até me ensinou a sorrir de forma natural. Vocês não imaginam como era difícil fazer isso, mas como resultado eu poderia tirar uma selfie com um sorriso encantador. Também tínhamos um hobby comum. Nós duas adorávamos pintar livros de colorir para crianças. E claro, não contávamos isso para ninguém. Teve um dia que a Liz percebeu que eu só usava cores escuras. Eu tive que admitir que eram essas as cores com as quais eu vi o mundo à minha volta. Depois de vários meses desde que nos conhecemos, Liz me convidou para sua festa de aniversário e eu dei para ela fones de ouvido super legais com os quais ela sonhava há muito tempo. Liz começou a chorar e disse que nunca teve uma amiga tão legal assim. Mesmo depois de ouvir palavras tão carinhosas, eu não tive nenhuma reação, porque eu não conseguia sentir nada. Ela percebeu isso e até tentou me animar. Em casa, pelo resto da noite, tentei entender por que meu coração estava batendo mais rápido do que o normal e meu estômago estava doendo por causa da tensão. Eu li que é assim que o corpo responde à raiva. Aparentemente, a situação de hoje, com a confissão de Liz e minha reação indiferente às palavras dela, trouxe à tona certa emoção. Meu corpo tremia e, por algum motivo, minha saúde piorou gravemente. Por isso, acabei me isolando. Há vários dias que não saio de casa, temendo ter novamente aquele ataque estranho. No entanto, a Liz me convenceu a darmos uma caminhada em nosso parque favorito. Sempre havia pouca gente por lá, por isso gostávamos muito. Liz parou de repente por um momento e depois caiu no chão inconsciente. Meu coração batia rápido e meu corpo ficou tenso, mas não senti medo e nem pânico. Toquei sua cabeça e estava muito quente. Ela estava com insolação. Eu arrastei minha amiga para a sombra, molhei sua cabeça com um pouco de água e corri para pedir ajuda, já que tinha esquecido meu telefone em casa e a bateria do celular dela tinha acabado. Eu corri pedindo ajuda, mas isso parecia uma brincadeira estúpida porque não havia nenhuma emoção em meu rosto. Falei de maneira calma e firme, sem pânico ou lágrimas, mas o cara e a garota apenas riram de mim e começaram a olhar em volta procurando uma câmera escondida ou algo do tipo. Eu não conseguia nem gritar com eles com raiva, o que me deixou impotente. Então literalmente comecei a puxá-los até a Liz, mas tudo foi em vão. Depois de correr pela metade do parque, percebi que não poderia conseguir ajuda. Depois de voltar até minha amiga, vi que ela ainda estava inconsciente. De repente, me senti tonta. Tudo escureceu e senti um nó dolorido na minha garganta. A cada segundo, o mal-estar só aumentava. Eu me ajoelhei ao lado dela e as lágrimas começaram a correr pelo meu rosto, mas minha mente ainda estava fria. Felizmente, uma mulher que estava passando nos viu e chamou imediatamente uma ambulância. Os médicos chegaram rapidamente e nos levaram ao hospital. Fui imediatamente encaminhada para um especialista que monitora minha condição desde a infância. Ele ficou chocado com o que viu nos exames. A reação no meu corpo foi causada por uma onda de emoções tão forte que superou o bloqueio, o que levou meu corpo a responder de alguma forma. Tudo o que vivi no parque ao lado da Liz foi apenas uma pequena parte do que uma pessoa comum pode sentir. No entanto, para mim acabou sendo algo muito mais sério. O médico disse que eu deveria fazer um tratamento para entender melhor o que estava acontecendo comigo. Mais tarde, meus pais foram ao hospital. O médico começou a falar sobre uma cirurgia complexa, que hipoteticamente poderia aliviar os sintomas da alexitimia, mas eu poderia sentir um forte choque emocional e seria altamente provável que isso possa me levar à morte. Claro que eles foram contra, embora o resultado não me assustasse em nada. O médico também sugeriu uma terapia com a qual o bloqueio pudesse ser ligeiramente enfraquecido, mas o processo em si seria incrivelmente difícil para mim. O princípio do tratamento seria simples. Supostamente evocaria sentimentos tão fortes em mim, devido aos quais as emoções iriam gradualmente superar o bloqueio no córtex cerebral. Além disso, eu poderia sentir uma forte fraqueza ou dores de cabeça. Bem, percebi que seria difícil e até doloroso, mas concordei mesmo assim. Com um intervalo regular, os médicos tentavam evocar em mim uma série de emoções, desde uma alegria incrível a uma tristeza terrível. E isso começou a dar resultados. Quando os meus pais ou a Liz vinham me ver, eu me sentia um pouco melhor, muito embora eu não conseguisse expressar isso. Como resultado, após vários meses de tratamento, desenvolvi algo parecido com humor, mas isso ainda não pode ser chamado de emoção. Agora estou dando um intervalo entre as terapias, por isso voltei para casa. Liz me aconselhou a criar um blog para pacientes com alexitimia e mostrar com o meu próprio exemplo que é possível combater essa doença. A nossa amizade está ainda mais forte agora. Ela costuma me visitar com novos livros para colorir e percebi que sorrio naturalmente ao vê-la, o que me dá esperança de que em breve eu me torne uma pessoa normal. E você, gostaria de se livrar de todas as suas emoções de uma só vez? Deixe suas respostas nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar seu like e compartilhar com seus amigos.
Get ready to the